Eu quero continuar o assunto que começamos na semana passada, porque é importante, diria até que é precioso. A gente tem que fazer o alerta, a gente tem que encorajar. Tem a palavra muito na moda que é empoderar. A gente tem que empoderar quem sofre com alcoolismo, com violência doméstica ligada a ele, com a codependência. E o Amor Exigente começou essa conversa de forma brilhante. Hoje a gente continua. Na verdade, quem não conhece Amor Exigente precisa conhecer. É uma instituição sem fins lucrativos. É uma instituição que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. O foco é a qualidade de vida. É claro que tem todo um viés para dependência química, porque ele nasceu para acolher os familiares dependentes químicos. Hoje tem grupo de sobriedade, tem grupo para criança fazendo a prevenção, tem grupo de sempre é tempo para a turma mais idosa, tem os grupos inclusivos com os deficientes visuais. Gente, é fantástico o trabalho de Amor Exigente. Eu quero que você vá a um grupo para conhecer de perto. Mas enquanto isso, mesmo participando do grupo, a gente reforça aqui toda segunda-feira. Hoje eu recebo o Miguel Tortorelli, que é presidente da Federação de Amor Exigente, e o Paulo Leme, que é voluntário de Amor Exigente, autor de 2 livros que falam da dependência química, principalmente do alcoolismo. Sejam bem-vindos novamente. Eles estavam aqui semana passada. Uma alegria recebê-los, já sabem o caminho. Deixa eu tirar o som do meu celular que eu vi que tá apitando. Já tem mensagem chegando aqui, se você quer mandar a sua também, no 11 950 45 18 40. Vocês viram? Por um lado, a gente fica feliz porque a audiência é grande, o assunto foi interessante. Por um outro, dá tristeza, porque é tanto depoimento sofrido ligado ao alcoolismo com violência doméstica, né? Deixa eu corroborar com o que você falou agora. Nós tivemos o curso de sobriedade. Realmente, a audiência sua é grande, é fantástica. O pessoal do Uruguai esteve no curso, assiste pelo YouTube, assiste pelo site da Rede Vida. Mas maravilhoso. Um beijo para toda a turma do Uruguai. Uruguai, mandaram um grande beijo. Estava o pessoal de Belém do Pará. Queridos, né? A turma da Jesus. De Florianópolis, a Thaís, foi com mais de 30 pessoas. E todos assistem o seu programa. Obrigada, um beijo para todos vocês, viu? É muito gratificante fazer esse programa, sabendo que a gente tem essa audiência qualificada. E comentaram justamente esse programa que nós estamos repetindo, porque hoje é o que mais se fala, é a violência doméstica, é a violência contra a mulher. E muito obrigado por você retornar a esse tema. Não, tinha que retornar porque né? a gente recebeu muitas perguntas e elas ficaram no ar. Então, assim, o Paulo trouxe aqui alguns números alarmantes, eu até queria que você repetisse esses números, né? Então, dos casos de violência doméstica, o que você tem hoje nessa pesquisa mais recente? Pois é, eu nem só trouxe a repetição daqueles dados, Cláudia, como eu fui em busca de alguns novos, até pela repercussão que nós tivemos aqui na semana passada. E eu encontrei um levantamento desse ano recente, interessantíssimo, do Conselho Nacional de Justiça. Então, o que o CNJ ele diz? Ele fez uma apuração entre 2016 e 2018 e ele apurou 2 dados que eu achei de extrema pertinência para trazer para a gente aqui poder conversar um pouco a respeito. O primeiro dado diz o seguinte, que o número de processos judiciais que envolvem violência doméstica entre 2016 e 2018 aumentou em 13%. Então, nós temos uma situação em que está aumentando o problema. E um dado que eu achei mais dramático ainda é que naquelas chamadas medidas protetivas, ou seja, quando a mulher se sente ameaçada, já foi agredida, tem medo de que haja uma repetição dessa agressão, ela pede uma medida protetiva contra esse agressor. Ou que essa pessoa não vá mais em casa, onde ela está com a família, com os filhos, ou que a pessoa se afaste do local do trabalho também. Essas medidas protetivas, entre 2016 e 2018, elas aumentaram em 36%. É um número altíssimo. Isso a gente pensa do ponto de vista global, né? Mas você sabe que eu achei um dado mais interessante até do que esse? Quando a gente olha para os números globais, a gente enxerga que é um problema dramático, é uma situação muito grave. Mas quando a gente vai olhar de uma forma assim mais detalhada, mais para aquele microambiente, a gente encontra uma situação pior ainda. É incrível, mas é assim que funciona. Então, eu vou trazer 2 observações para você. Primeira, em Porto Velho,
no estado de Rondônia, existe uma delegacia especializada em violência doméstica. E segundo um levantamento desta delegacia de Porto Velho, em Rondônia, 80% dos casos que envolvem violência doméstica são relacionados a alcoolismo e dependência química em geral. 80%. E um outro dado, que esse também me chamou muito a atenção, existe em Fortaleza, no Ceará, uma vara, ou seja, uma organização judicial específica, que é a Vara de Proteção à Mulher e de crimes relacionados à violência doméstica, ou seja, é uma unidade judiciária específica com relação à violência doméstica. E teve uma juíza que deu uma entrevista em 2017, que é a juíza titular daquela vara, é a única juíza que cuida desses assuntos de uma forma específica, e ela falou o seguinte, ela foi contundente nas palavras dela. Ela disse assim, eu sou a única juíza aqui em Fortaleza que trata especificamente desse assunto. E eu não tenho dúvida de afirmar que 90% dos casos de violência doméstica são de alcoolismo ou de dependência química de outras drogas. Então, para qualquer lugar que a gente olhe, para qualquer ponto que a gente veja, quando a gente fala violência contra a mulher, violência doméstica, a grande maioria, a maioria esmagadora dos casos, são de dependência química e alcoolismo. Então, na verdade, a gente está falando desse problema. A gente chama de violência contra a mulher e é uma coisa dramática, mas isso está relacionado ao quê? A dependência química e alcoolismo. É muito triste. E, como eu disse, a gente tem muitas participações, muitas perguntas da semana passada ficaram sem respostas. Vou começar por elas, tá bom? E a primeira diz assim, boa tarde, sou casada há 20 anos. Meu esposo nunca me bateu fisicamente, mas ele sempre foi muito estressado, autoritário, ríspido e gosta de me chamar a atenção na frente dos outros. Hoje, dormimos em quarto separado. Não consigo mais ter relações com ele e, por razões que não cabe mencionar, não tenho como me separar por enquanto. Ele bebe todos os dias. Não chega a ficar bêbado, mas é todos os dias. A agressividade dele está ligada ao alcoolismo ou independe do álcool? Só uma coisa. Pessoal, acredito que a agressão é só a física, mas tem agressão verbal, tem emocional, então isso tudo é agressão. E uma agressão verbal, que seria uma agressão que também machuca o teu emocional, te destrói, coloca a sua autoestima lá embaixo. É relacionamento abusivo da mesma forma, né? Isso, hoje em dia a gente fala muito também do ponto de vista da agressão moral, né? Que é essa de constranger, de humilhar na frente das pessoas, que é uma agressão tão grave quanto, né? Então, não tenho dúvida que é um problema sério. Ele é alcoolista, né? Ela diz que ele não fica bêbado, mas bebe todos os dias. A gente pode considerá-lo um alcoólatra? Olha só, Cláudio, como é que a gente costuma definir quem é ou não portador da doença do alcoolismo? É aquele que bebe e causa problemas para si ou para os outros. Me parece que está escancarado nesse caso que ele está criando um super problema, um problema dramático para essa pessoa que mora junto com ele, para essa companheira dele. Então, assim, eu não sei bem qual que é o conceito dela de bêbado, porque isso muda também, né? Tem gente que acha que bêbado, enquanto a pessoa não estiver deitada na beira do asfalto, né? Com o cachorro fazendo xixi, perdão da expressão, fazendo xixi em cima dele, isso não é bêbado. Não é necessariamente assim. Então, eu não posso dizer do ponto de vista técnico, mas pela experiência, né, Miguel, que nós temos nos grupos de amor exigente, eu não tenho dúvida que essa pessoa seriamente tem problemas com o álcool. E sabe de uma coisa que eu queria falar para você que mandou essa pergunta? Eu sempre digo aqui na abertura do programa, amor exigente não é para quem tem o problema da dependência química ou do alcoolismo. Amor exigente é para qualidade de vida, é para a gente entender que um relacionamento abusivo não muda se o outro mudar, muda a partir da gente. Vá a um grupo de amor exigente, mesmo que você depois entenda que seu marido não é um alcoólatra, que ele não tem problema com álcool, mas você não pode continuar sofrendo. O dia de hoje não volta, hoje é o dia para você ser feliz, né? Então dá para você fazer mudanças em relação à sua atitude. Não estou dizendo que o ideal é você abandonar o seu marido, muito pelo contrário, mas fazer mudanças para que vocês tenham um relacionamento saudável, uma família feliz. É possível, pode acreditar. Ela pode recuperar e eu vou tomar liberdade, se ela mandar para a produção, o endereço dela, o Polo, manda um livro dele, o que é a doença do alcoolismo,
ou a Aliás, a vida gente já dele. entregou os livros da semana passada. Obrigada. Mas o mais importante é ela procurar um grupo para ela se ajudar, como você bem observou. Muito bem. Uma telespectadora na semana retrasada me perguntou se tinha grupo em Vitória da Conquista. Tem grupo sim, gente. Depois eu vou passar o endereço do site do Amor Exigente, o telefone, mas tem. Aí você entra em contato. Vamos lá, próxima. Sou mãe de um rapaz de 17 anos e ele bebe quase todos os finais de semana e às vezes durante a semana. Ele me fala que bebe desde os 14 anos. Só percebemos isso no ano passado. Ele já é um dependente químico? Quantos anos ele está? Ele está com 17, bebe desde 14. Não existe a idade para a gente caracterizar a dependência química. Como eu disse aqui da outra vez, né? Eu com 20, 21, 22 anos, eu já estava sem dúvida alguma, no ápice da dependência química, principalmente com relação ao alcoolismo. E a gente recebe nos grupos, diariamente, pessoas desta faixa etária com já a dependência química num estágio avançado. Então, a questão da idade não é uma excludente. Se existe problemas, se esses problemas acontecem a ponto da mãe se preocupar, o melhor que ela pode fazer é procurar um grupo para poder saber como lidar com essa situação. Cláudia, Ok. quando a mãe faz essa pergunta, quando ela tem essa preocupação, realmente a coisa já está na hora de intervir. Tem que intervir. Mãe é mãe, ela sabe tudo. A primeira delas vem de Belo Horizonte. Tem uma pessoa que ficou 4 anos sem beber e agora voltou. Já largou o serviço e a esposa. Quero muito resgatá-lo. Ele fala que está com depressão, por isso tem vontade de beber. O que fazer? Bom, primeiro ela tem que ir para um grupo. Ela vai para um grupo. E Ela o que vai. faz com ele? Com certeza absoluta, ela vai conseguir levá-lo. Ela tem que mudar. Ela mudando, ela vai conseguir convidá-lo a participar. Mas ela tem que ir e continuar indo, porque ele vai voltar da mesma coisa onde ele estava. Como é que acontece quando para de beber e volta? Pois é, isso é uma coisa importante para a gente falar aqui, né? Porque muitas vezes as pessoas entendem que o dependente químico ou portador da doença do alcoolismo, ele parou de beber, parou de usar outras drogas, ele fica 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, aí depois, por que não, pode tomar um chopinho de vez em quando, ele já controlou, ele já aprendeu a beber, quando na verdade o que a gente constata na prática é que o alcoolismo, assim como a dependência química, é uma doença progressiva sem retorno. Não adianta, a pessoa pode ficar 320 anos sem beber. Voltou a beber, volta imediatamente do ponto que estava. Então, se essa pessoa, inclusive, precisou ficar 4 anos parada, certamente é uma pessoa que tem a doença do alcoolismo e certamente é uma pessoa que precisa de ajuda. Agora, como o Miguel bem diz, ela começa a se ajudar para que ela possa convencer essa pessoa a retornar ou ir a algum grupo. Perfeito. Próxima pergunta. O meu filho vivia com uma companheira há 5 anos e, de repente, ela o mandou embora. Ele é adicto há 5 anos, várias internações, tentativas de suicídio. Agora ele vem para casa e eu estou perdida, preciso de ajuda. Ele está na ativa? Ele está internado, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, ou não? Não, ele já foi. Não, ele acho que deve estar na ativa, porque ela fala, olha... Meu filho vivia com uma companheira há 5 anos. Ele é adicto há 5 anos. Várias internações e tentativa de suicídio. Corra para um grupo hoje. Ela. Hoje. Não amanhã, nem depois de amanhã. Hoje. E ela vai receber orientações, ela vai ouvir nas partilhas o que ela deve fazer, porque realmente ela está preocupada e com razão. E aí, até agora, né, Cláudia, a gente falou muito na hipótese de eu tenho dúvida se não é isso daí, é uma coisa Não, que... esse daqui ela não tem dúvida nenhuma. Pelo que ela fala, Uma a situação é bem delicada. Não, final. Ela vai correr para o grupo hoje, eu acredito nisso, mas de ponto de partida tem alguma coisa que a gente possa fazer para acalmá-la, para conversar com ela? Ela vai primeiro avaliar quando ele chegar e, se for necessário, ela tem que intervir novamente, tirar ele do meio, né? Que é uma internação, mas tira do meio, fica mais um tempo. O que o pessoal também precisa levar em consideração é saber se ele já tem uma outra comorbidade. Porque, às vezes, o uso da droga leva para uma comorbidade que é uma outra doença, mas, às vezes, essa doença está levando ele ao uso. Perfeito. Agora, eu acho que pode ser um bom início também
para um tratamento eficiente em relação ao seu filho, porque ele está voltando para casa agora. Não esqueça, sua casa, suas regras, né? Num grupo você vai estar fortalecida para colocar essas regras em prática, mas eu acho que seria um bom ponto de partida, até para você criar aquele falso fundo de poço, para que você possa ter uma conversa franca e decisiva com seu filho, né? Aproveitar que ele estava fora de casa com a companheira dele. Agora, no retorno ok, filho, você é bem-vindo, eu continuo te amando, mas não aceito o que você está fazendo. Aqui na minha casa existem regras. É claro que para tudo isso, você precisa estar fortalecida. Vá para um grupo, tá? Mas aproveite esse momento para fazer diferente. Mas é o momento certo, você colocou bem. É o momento certo, ele está voltando, ela tem toda a autoridade agora de recebê-lo dentro dessas regras de casa. O alcoolismo pode tirar todo o interesse físico, sexual e amoroso de um marido que sempre foi apaixonado pela sua mulher, a ponto de não querer nem tocar no assunto sexo? Sim, até porque o alcoolismo provoca demência, né? E as pessoas não têm nem condições de identificar, de interpretar o que está acontecendo, sem dúvida nenhuma. E demência alcoólica é muito triste, inclusive do ponto de vista afetivo, emocional, sem dúvida alguma. A demência alcoólica, ela é progressiva ou ela chega devastadora? Ela é progressiva. Aos poucos vai se perdendo a capacidade de interpretar. Então, vou dar um exemplo meu, né? Quando eu acordava na rua desmaiado, eu não via aquilo como uma coisa tão ruim assim. Eu achava que era uma coisa de liberdade, que era uma pessoa que não ligava para certas convenções sociais, né? Isso se chama demência, essa dificuldade em interpretar. Porém, o que é legal a gente falar é que uma vez que interrompeu o uso do álcool, a tendência é que a mente volte ao normal, né? Porém, voltou a usar de novo, vai voltar para a demência alcoólica do mesmo jeito. Vamos lá, telespectadora de Afogados de Inganzeira, no Pernambuco. Gostaria de saber qual conselho dar a uma pessoa que tem familiares alcoólatras e que está iniciando neste caminho de forma desenfreada. Já tentamos de todas as formas aconselhar, mas a pessoa se sente pressionada e não aceita. Nenhum alcoolista aceita, né, que ele está exagerando. Mas essas perguntas, é bom o Paulo responder. Ele passou pelo processo, ele pode falar melhor, né, Paulo? Eu acho que a primeira coisa nesse tipo de situação é não facilitar. A gente fala muito da facilitação, né? Então, a partir do momento, como você respondeu numa pergunta anterior, a partir do momento em que você tem uma pessoa que já começa a caminhar a passos largos com uma dependência química do álcool, infelizmente, e é difícil fazer isso, por isso que é preciso frequentar os grupos, a família vai ter que colocar empecilhos para que essa pessoa não se sinta facilitada a usar cada vez mais o álcool e outras drogas. Infelizmente, a primeira coisa que tem que ser feita, e é difícil, é um processo doloroso, porque ninguém quer ver o familiar próximo sofrer, mas tem que aprender a não facilitar, a não criar condições, a não dar, por exemplo, né, Miguel, dinheiro, a não dar carro. No caso né? aqui, eu tô achando que é uma amiga ou um amigo que bebe bastante. Então, na hora da reuniãozinha com esse amigo ou amiga, sem álcool. Porque se tiver, não adianta falar, ai, você não, você não pode, aí você exagera. É não o grupo, né? O nosso grupo aqui não tá bebendo mais. Pronto. Eu acho que já é um bom caminho, é o que você está falando, não facilitar. Não facilitar. Né? Olha, gente, o site do Amor Exigente que eu prometi para você descobrir qual é o endereço mais próximo e frequentar é o www.amorexigente.org.br. O telefone de contato é o 19-3252-2630 e tem o e-mail que é o faleconosco@amorexigente.com.br. Não fique só, sozinho a gente está perdido, mas em grupo a gente encontra a nossa força, né? Paulo, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Miguel. Cláudio, eu gostaria também que você doasse para alguém. É uma revista nova? E aí mostra aí sobre o Amor Exigente. Aqui a revista deste mês também, né? Também eu vou passar para você. Tem sempre artigos muito interessantes. Muito. E aí E aqui é o que nós estamos disponibilizando para quem quiser, não só o pessoal do Amor Exigente, os telespectadores, que são muitos da Cláudia. Aqui tem as 12 edições de 2018, com muito conteúdo, matéria atualíssima. E é só ligar, entrar em contato com
com o nosso escritório e o nosso congresso que você vai estar Que é em lá. agosto, gente. Entrem no site, se inscrevam. Quanto antes você fizer a sua inscrição, mais barato fica. Então, a hora de fazer é agora, tá bom? amoredegente.org.br. Miguel e Paulo, muito obrigada. Obrigado. E até a próxima. É sempre Se uma alegria Deus quiser. recebê-los, tá bom? Força, fé e alegria. Vamos em frente. E a sua companhia. Então tá bom. A gente é muito grato ao Amor de Gente, é uma aula toda semana, é muito aprendizado, mas eu não quero que isso tudo fique só na palavra. Que a gente possa agir, que a gente possa de fato fazer diferente. Mudanças são necessárias para a gente chegar num resultado diferente. Pensa nisso.